Jeremias capítulo 13, vamos ler até o verso 11. Os irmãos acharam? Jeremias capítulo 13, do verso 1 ao 11, a palavra de Deus diz: Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: Toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: Dispõe-te, vai ao Eufrates, toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar. Tal será como este cinto que para nada presta, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome, e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos na Tua casa, com esse grande privilégio de ouvir a Tua voz, reunidos aqui em Teu nome, Pai, com uma expectativa no nosso coração. Ouvir uma palavra que venha de Deus para mudar o nosso caminho, para transformar a nossa vida, e somente a Tua palavra tem esse poder. Por isso, fala conosco, Senhor. Não estamos aqui para ouvir abobrinhas, histórias, filosofias do mundo, mas a palavra que sai da Tua boca, poderosa para mudar tudo em nós, desde que nós possamos nos submeter a ela. Deus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, eu peço a unção do Espírito Santo para que eu seja um instrumento do Senhor. Debaixo desse poder, a Tua palavra seja ministrada, quebrando todas as barreiras para que ela chegue aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto em que o profeta Jeremias teve uma experiência com Deus, Deus falou ao seu coração, mas eu posso considerar que esse texto é uma parábola viva, encenada pelo próprio profeta, segundo a orientação de Deus. E o ensino por parábolas era muito usado também por Jesus. A parábola é uma analogia, é algo semelhante de uma situação cotidiana que nos revela uma verdade que Deus quer falar ao nosso coração. E aqui, com Jeremias, essa parábola foi encenada pelo próprio profeta. Deus falou com ele para que ele fizesse algumas coisas, e do resultado daquilo que ele fez, Deus tirou uma analogia do seu relacionamento com o povo de Israel. Então, foi uma parábola vivida pelo próprio profeta. E como uma parábola, ela não deve ser interpretada literalmente. Ninguém aqui vai comprar cintos de linho, vai esconder em rios, vai observar o apodrecimento. Não é esse o propósito de Deus, mas entender espiritualmente o que essas palavras significam, o que essa atitude de Jeremias significa e o que Deus queria revelar àquele povo, mostrando essa parábola encenada pelo próprio profeta. Então, há uma verdade de Deus que Deus queria transmitir através destas ações.
A verdade, Deus queria passar para o povo de Deus uma lição espiritual, através desta simples ordem de que Jeremias comprasse um cinto e o enterrasse perto de um rio. Deus queria mostrar uma lição espiritual para aquele povo. E o que ele queria falar, ajudar o povo de Deus naquele momento, eu creio também que Deus continua querendo falar para nós, povo de Deus, nesse momento da história. Porque os princípios são os mesmos. A lição espiritual tanto servia para ajudar, quanto serve também para nós. Porque nós hoje nos consideramos povo de Deus. Isso quer dizer que nós precisamos de um relacionamento com Deus, concorda? Como posso dizer que sou povo de Deus se não tenho com Ele um relacionamento? Mas será que o meu relacionamento está bom? Então a parábola vai ensinar uma lição espiritual que se aplica a todo aquele que quer ser chamado de povo de Deus. E naquele momento em que Jeremias ministrou essa parábola e registrou para ensino de todo o povo de Deus estava corrompido. Como em várias etapas da história de Israel, o povo se corrompeu. O povo buscou outros deuses, o povo se misturou, o povo desobedeceu, simplesmente murmuravam contra Deus. Isso foi uma verdade em vários momentos da história de Israel, tanto quanto era um reino só, depois também com o reino dividido, essas coisas se perpetuaram. E nesse momento havia um rei, o reino já estava dividido, ele está se referindo a Judá, o reino do sul, e Judá estava sendo governada pelo rei chamado Jeoaquim, que também era um rei corrompido. Na história do povo de Deus, você sempre percebe, quando o rei é fiel, o povo se torna também fiel. Quando o rei ele é infiel, essa infidelidade se reflete no povo. Por que esse princípio? Porque quem está acima tem que dar o exemplo. Então, quando aquilo que está acima dá um mau exemplo, esse mau exemplo se reflete em todo o povo, em toda a população. Parece com o Brasil, o que você acha? Não é? Hoje, quem está em cima, envolvidos em tantos problemas, corrupções, falcatruas e tal, e todo o povo absorve esse mesmo sentimento, né, de corrupção, de atitudes injustas, e tudo isso se espalha para todo mundo. Então, Jeoaquim era um rei também muito complicado, que levou o povo a se prostituir, a se misturar, a fazer tudo aquilo que não prestava e acabava por fazer o povo abandonar o Senhor. Ainda em Jeremias, no capítulo 2, vamos dar uma olhada aqui no capítulo 2, no versículo 13. Olha a descrição que Jeremias faz aqui. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Olha o mal que aquele povo estava cometendo. Primeiro deles, deixaram o Senhor. Tem o nome de povo de Deus, mas não vivo na presença de Deus. Deixei o Senhor. E segundo, cavei cisternas, mas cisternas que não produziram nada, porque estavam rotas, sem água, não retinham água. A água depositada infiltrava e ia embora. Então, o retrato do povo de Deus, nesse contexto de Jeremias, é esse. Muito também por causa de Jeoaquim, seu rei, que vivia dessa forma. Então, qual o grande problema desse momento? Um povo que se diz de Deus, mas que está longe de Deus. Será que a gente pode ter esse problema na igreja? Um povo que se diz de Deus, mas que na verdade vive longe de Deus. Será que alguns de nós podemos estar passando por isso? Por isso esse princípio espiritual, ele tem muito a ensinar hoje para a igreja. Porque quem é de Deus não pode viver longe de Deus. Dá para entender isso? Quem é de Deus não pode viver longe dele. Primeiro porque, veja agora comigo em Tiago, na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo número 5. Veja só o que está escrito aqui em Tiago 4, 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura,
é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. De que Espírito Tiago está falando? O Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós. Tiago diz que o Espírito Santo anseia por nós com ciúmes, no bom sentido da palavra, com aquele apreço, com aquele desejo de estar perto, de fazer parte da vida. Se Ele nos concedeu que o Espírito Santo habite em nós, isso quer dizer que nós estamos na presença dEle e precisamos viver com Ele. E a Bíblia diz, Ele tem ciúmes de nós, porque nos quer próximos. É possível que você seja um cristão, que você tenha o Espírito Santo, mas que você esteja afastado de Deus. O Espírito Santo não tem reinado na sua vida, tem sido deixado em segundo plano. Você é povo de Deus, mas o Espírito Santo não tem a primazia sobre a sua vida. E a Bíblia diz que essa situação não agrada a Deus. Deus tem ciúmes de nós, porque Ele nos quer ligados a Ele, atados a Ele. Daí a figura de Deus em Jeremias, de usar um cinto como um exemplo, atado como um cinto. Você usa cinto para a calça não cair, para segurar a barriga, seja lá para o que for, mas o cinto está sempre atado a você. E às vezes tem que fazer uma força danada, né? Para ele atar. Mas ele está ali, preso a você, ligado a você. O símbolo espiritual que Deus quer transmitir com esta parábola é que o povo de Deus tem que estar preso a Deus como um cinto estar preso a nós. Essa é a ilustração dessa parábola. Deus me quer ligado a Ele, porque Ele tem ciúmes de mim. Ele não me quer longe dEle. Ele não me quer na companhia de outros que não pertencem também a Ele. Ele não me quer misturado com outros. Deus quer exclusividade. Por isso Ele nos chama de santos. Santo significa separado para Deus. Se você é santo, você é de Deus. Você foi separado para Ele. Então você tem que estar ligado a Ele e não a qualquer outra coisa. Essa é a razão da parábola aqui contada por Jeremias. Só que, queridos, as mesmas coisas que afastaram Israel de Deus naquela época, hoje também tentam nos afastar de Deus. São as mesmas coisas, é uma outra época, é um outro povo, mas as razões do afastamento são as mesmas. Por isso eu creio que essa parábola cai como uma luva também para nós na igreja, porque pelas mesmas razões, muitos de nós, apesar de sermos povo de Deus, temos vivido afastados do Senhor. Vamos voltar para o texto em Jeremias e ler com atenção alguns versículos. Veja só como começa o texto no capítulo 13. Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-nos sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Olha a ordem de Deus, compre um cinto de linho, mas não deixe ele encostar na água, mas coloque ele sobre você. Ate este cinto aos seus lombos. É o que ele está dando aqui como ordem, mas a observação é, o cinto é de linho, ele não pode encostar na água. A água aqui nesse contexto é usada como um elemento de estragar, como um elemento corrosivo, vamos dizer assim. O linho, se entrasse em contato com a água, se ele apodrecesse, se ele ficasse frágil, ele não serviria mais para o seu propósito. Então a ordem de Deus é, não deixe encostar na água, porque a água é um elemento, nessa passagem, simboliza aqui um elemento negativo, de deterioração, de contaminação, que ia poder fazer o cinto simplesmente apodrecer. Jeremias usa o cinto em volta da cintura, simbolizando o que Deus queria, o seu povo
atrelado a ele. Lembra, o cinto na parábola é o símbolo do povo de Deus. Deus queria o seu povo atrelado a ele. Jeremias é o símbolo de Deus aqui, com o cinto atado a ele. Como Deus deseja o seu povo atrelado a ele. Deus tem ciúmes de nós, nos quer perto dele e não longe. Deus nos chamou, a Bíblia diz, ele nos reaproximou pelo seu sangue. Pelo sangue de Cristo temos acesso direto a Deus, por um novo e vivo caminho. Então agora temos comunhão com Deus e não podemos interromper essa comunhão. Deus nos quer ligados a ele, como está escrito aqui. Prossegue o texto no verso 3 dizendo: então, pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Na segunda ordem de Deus a Jeremias, ele pega o cinto e o esconde na fenda de uma rocha próximo ao Eufrates. O que é o Eufrates? É um rio, não é? Havia uma rocha ou várias rochas próximas àquele rio, e a ordem de Deus é: Jeremias, agora tire o cinto e coloque ali num buraco entre as rochas, deixa ali próximo ao rio, ainda não necessariamente molhado, não é? Porque está na rocha, não está no rio, não está na água, mas está na fenda de uma rocha. O que aconteceu aqui? O cinto saiu do seu lugar. Qual o lugar do cinto? Atado a você. Qual o lugar do povo de Deus? Ligado a Deus, atado a Deus. Nessa ordem, o cinto sai do seu lugar natural, sai do seu lugar que ele deveria sempre ocupar e vai para um lugar que não é próprio para um cinto. Concorda comigo? Alguém aqui guarda o seu cinto na fenda de uma rocha? Não, não é lugar para botar cinto. O cinto está e deve estar atado a você. E nesse exemplo, o cinto vai então para um lugar que ele não deveria estar. E ele ficou escondido aonde não deveria permanecer. A fenda de uma rocha, um buraco ali perto das pedras. Essa fenda não era própria para o cinto. Por quê? Mesmo não estando na água, ela é um lugar úmido, porque é perto da água. O rio passa perto ali, a rocha está aqui, respinga a água, gera umidade, vapor. Não é um lugar bom para o cinto. Ali escondido, entre as rochas, nem a luz do sol bate ali. Então começa um processo de apodrecimento daquele cinto, pela umidade, pela falta de luz e de calor. Ali não é um lugar propício para o cinto ser armazenado. Então ele fica escondido onde não deveria permanecer. Um lugar úmido e impróprio para conservar aquele cinto. Um ambiente impróprio para ele. Irmãos, por que nós, como povo de Deus, terminamos às vezes nos afastando de Deus? Por que a gente, de vez em quando, se afasta do Senhor? Exatamente como aconteceu com o linho, com o cinto de linho. A gente sai do nosso lugar. Qual o nosso lugar? Ligados a Deus. Religião, religare, ligar a Deus novamente. Se chamamos religião, quer dizer que estamos ligados a Deus. Deus nos chamou, Deus nos deu o seu Espírito, que tem ciúmes de nós, nos quer atados a Ele todo o tempo, irmãos. Relação com Deus não é um relacionamento aberto, como hoje muitos propõem por aí. Já viu que hoje tem gente que não quer mais casar? Não, eu tenho um lance aí. Eu tenho, antigamente falava amizade colorida, né? Eu dou uns pegas aí, né? Eu fico por aí, a gente se encontra de vez em quando. Não há compromisso nos relacionamentos atuais. Deus não aceita esse tipo de relacionamento. Ou é tudo ou é nada. Jesus disse: quem comigo
não ajunta e espalha. Quem não é por mim é contra mim. Não tem esse relacionamento superficial. Ou estou com Deus ou estou sem Deus. Ou estou ligado a Ele ou estou desligado dEle. Então, o que acontece para muitos de nós, como o povo de Israel vivenciou e hoje a igreja vivencia, é que a gente também se afasta de Deus e começa a ir para lugares que não são propriamente lugares terríveis, mas que não são próprios para nós, não são próprios para a manutenção da nossa vida, da nossa utilidade. Um cinto numa fenda de rocha não serve para o que foi criado. Você foi criado com um propósito, dá para entender isso? Nós fomos criados com um propósito. Se eu estiver fora do meu lugar, eu não cumpro o meu propósito. Pensa em qualquer coisa que foi criada com um propósito. Uma peça de motor de carro que foi criada com um propósito. Se ela estiver fora do motor do carro, ela não cumpre o seu propósito. Ela só funciona se estiver integrada naquela engrenagem, naquele motor. Então nós temos um propósito também, Deus tem um propósito. Se eu deixo esse propósito, mesmo que eu não esteja no pior lugar do mundo, eu estou longe da onde deveria estar. Mesmo que eu não esteja na água, mas eu estou no lugar que não é próprio. Um lugar que aos poucos vai enfraquecer. Se o cinto fosse colocado na água, ele apodrecia muito mais rápido. Mas na fenda da rocha, isso leva um tempo para acontecer, mas vai acontecer do mesmo jeito. Estar na água ou na fenda da rocha não muda muita coisa, o que muda é o tempo, que vai demorar para estragar. O que muda é o tempo que vai passar. Talvez tenha gente na igreja que ainda não estragou, mas é questão de tempo. Porque você está tão longe de onde deveria estar, você está tão fora do lugar que deveria estar, que é questão de tempo você estragar. Porque você não está aonde deveria estar. E o lugar do cristão é no corpo de Cristo. O lugar do cinto é no corpo. Nós somos o cinto atados a Deus. O lugar do cristão é no corpo de Cristo. Não existe cristão sem igreja, irmãos. Para de cair na conversa dos desigrejados, que é tudo gente frustrada, tudo gente revoltada que não quer mudar e que inventa um monte de coisa contra a igreja, porque na verdade não quer estar dentro dela. Quer um motivo para ter saído e se sentir em paz com a sua consciência. Mas o lugar de cristão é no corpo de Cristo. E a Bíblia diz que o corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Então o lugar do cinto é no corpo, o lugar do cristão é no corpo. Se não está no corpo, mesmo que não esteja na podridão das águas, está no lugar que não deveria estar, e é questão de tempo apodrecer. A parábola nos ensina explicitamente isto. No versículo 6 prossegue o texto dizendo: passados quantos dias? Muitos dias. Disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido. E qual a conclusão? Para nada prestava. Não é de um dia para o outro, passa tempo, passam muitos dias, mas o final é o mesmo, apodrece. E depois que apodrece, não serve para mais nada. Para que serve um cinto podre? Se apertar, rasga. Se tocar, às vezes desmancha, né? Se mexer, já desmancha tudo. Não serve para nada. Então é questão de tempo. Se você está fora, está longe de Deus, é questão de tempo você apodrecer e não servir para mais nada. Essa é a mensagem de Jeremias àquele povo. Quando apodreceu, se tornou inútil, inutilizável, não tem utilidade, não serve para nada. O que você faz com um cinto podre? O que você faz com alguma coisa podre? Serve para alguma coisa? Coisa podre? Os homens ficam tentando inventar as reciclagens de coisa podre, mas não serve para nada, não tem utilidade mais. Israel perdeu a utilidade, Judá perdeu a utilidade. E hoje o crente que está nessa situação perdeu a utilidade.
porque simplesmente não está onde deveria estar, no corpo de Cristo, atrelado, bem firmado, bem firme. Cinto frouxo também não é bom, né, irmão? Cinto frouxo não serve também não, né? Serve cinto frouxo? Não, tem que estar firme, né? Cinto tem que estar firme. Não precisa estar muito apertado, mas também se estiver frouxo não adianta, a calça vai cair do mesmo jeito. Então, tem que estar firme no corpo, porque senão é questão de tempo apodrecer. Amados, esse é o maior risco que a gente corre quando a gente se afasta de Deus. Esse é o maior risco, é apodrecer e não servir mais para nada. Muita gente começou bem a sua vida cristã e depois deixaram a sua posição de cristãos e foram se esconder na fenda de uma rocha úmida. Foram se esconder nesse mundo inóspito aí, nesses lugares escuros, frios, cheios de umidade, e foram por aí viver dessa maneira. Esse não é o destino que Deus tem para você. Crê nisso, irmão? Não é isso que Deus quer para você. O maior risco é esse, é apodrecer, é perder a utilidade. Veja, é diferente, né? Não é uma ameaça. A gente ouve, até ouvimos aqui no Ano Novo, né? Quando você está na macumba e você diz assim, vou sair da macumba, aí o pai de santo vê, olha que ele vai quebrar sua perna. Já viu isso? Olha que vai destruir tua família, olha que não sei, não sai não, porque senão, ruim com ele, pior sem ele, né? Aquela ameaça. Não, com Deus não é assim, não tem ameaça, Deus não vai jogar um raio na sua cabeça, nada disso vai acontecer, mas você vai apodrecer, você não vai servir para mais nada. E aquilo que não serve para nada, Jesus falou, está pronto para ser lançado fora. Não serve para mais nada. O sal, se vier a ser insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Não foi o que disse Jesus? Então não vai acontecer maldição, se você sair da igreja, se você largar as coisas. Não vai acontecer nada. Você não vai quebrar a perna, não vai perder ninguém, mas você vai perder a sua utilidade. Você vai perder o que havia de tão bom ser útil para Deus. E o que acontece hoje com muita gente é isso. Se afasta, vai para longe, vai frequentar lugares que nada tem de bom, só umidade, só coisas que apodrecem a vida e a alma, perdem a visão, perdem a direção, vão de mal a pior, não é, irmãos? E como eu disse, às vezes não são pecados grosseiros que afastam as pessoas de Deus, que fazem o cinto apodrecer. Ele não foi mergulhado na água como um símbolo ali de maldade, de pecado, não. Ele só se afastou e saiu do lugar que estava, saiu do corpo e ficou no lugar inóspito. Não foi um grande pecado, e isso acontece também hoje. O problema das pessoas talvez não seja sair da igreja e pecar. Tem gente que sai da igreja e não vai pecar, tal, mas saiu da utilidade, saiu da proximidade, saiu da função que recebeu de Deus, saiu do propósito para o qual foi criado. O cinto foi criado com o propósito de estar atado. Se não está atado, não serve para o seu propósito. Então, não são grandes pecados que fazem o problema, mas pequenos desvios da presença de Deus são suficientes para o apodrecimento da alma daquela pessoa. Pequenos desvios de pensamentos, pequenos desvios em atitudes. Não preciso tanto assim de estar na igreja, eu posso ser crente em casa, eu posso ver televisão, eu posso orar com a família, eu posso fazer reunião de oração em casa, onde 2 ou 3 estiverem, Jesus diz. E aí vai as desculpas e mais desculpas da pessoa para até perder totalmente a sua utilidade e apodrecer depois de muitos dias. Não é de um dia para o outro, é um processo. Irmãos, há muitas fendas de rochas nesse mundo nos atraindo, porque a fenda da rocha parece um lugar atraente. Tem até uma música que a gente canta, né? Na fenda da rocha, não tem um negócio desse? Parece um lugar atraente, né? Gostosinho de ficar. Assim é o mundo tem alguns lugares bem atraentes, né? Bem aconchegantes,
Como os joelhos de Dalila. Você viu Sansão dormindo nos joelhos de Dalila? Que lugar maravilhoso, né? Aquelas pernas de Dalila, ele ali deitado, que maravilha, tão gostoso aquele dia, a brisa suave. Foi ali que Sansão perdeu toda a sua unção. Foi num colo de Dalila, foi na fenda de uma rocha, num lugar tranquilo e agradável, que a gente às vezes se atrapalha e atrapalha muito. A fenda da rocha, e tem muita fenda de rocha no mundo que a gente vive, irmãos. Tem muitas coisas atrativas nos chamando, muitos letreiros luminosos atraindo o nosso coração, ao ponto que parece até chato estar na igreja num momento como esse. Tanta coisa poderia estar fazendo nessa hora. E as coisas vão nos atraindo, para que depois de muito tempo, a gente simplesmente apodreça e não sirva mais para nada. Olha o que a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Um alerta do apóstolo Pedro para nós. Primeira epístola de Pedro, capítulo número 4, versículo número 7. Olha como ele fala disso com simplicidade. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Alguém duvida disso? O fim está próximo, já estava na época de Pedro, está mais ainda na nossa época. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. As palavras usadas por Pedro aqui, criterioso, sóbrio, o que é ter critério? Ser criterioso é ter critério. O que é o critério? Critério é um padrão pelo qual eu julgo as coisas. Ser criterioso é julgar bem as coisas com um padrão correto, ter critérios positivos para julgar as coisas. A Bíblia diz: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Como que eu posso julgar todas as coisas se eu não tenho um critério? Qual o critério para julgar todas as coisas? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o critério que eu tenho para julgar todas as coisas, para saber se uma coisa é boa ou não. A Bíblia diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Isso é um critério. Pedro diz: seja criterioso e seja sóbrio, porque quem está embriagado não tem critério nenhum, né, irmãos? Quem está embriagado aceita qualquer coisa, quem está fora de si não sabe o que está fazendo. Então é critério e sobriedade que nós devemos ter para não nos deixar atrair pelas fendas das rochas desse mundo, que às vezes são muito apetitosas, muito atraentes, muito boas para serem vistas e que acabam nos levando para longe de Deus. A gente tem que colocar em ordem a prioridade. É por isso que Deus nos dá essa palavra. A prioridade está errada. Como a prioridade está errada, eu deixo de lado o que é mais importante. O cinto que sou eu, que deveria estar atado a Deus, eu tiro algumas folgas para não ficar mais atado ao Senhor. Eu tiro alguns tempos para ficar um pouco livre de Deus. Eu me sinto muito sufocado por Deus algumas vezes. Talvez seja essa a reação de algumas pessoas. E isso mostra que a gente não tem prioridade. Amados, os próprios apóstolos, vejam em Atos capítulo 6, chegou um momento da vida deles como apóstolos que eles decidiram tomar uma posição de prioridade. Em Atos capítulo 6, verso 2, todos conhecem o texto, diz assim: então os 12, quem eram os 12? Os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Veja, é uma questão de prioridade. É importante servir às mesas? É ou não? É. Tanto é importante que quando eles elencaram aqui as qualificações dos diáconos para assumirem esse papel, colocaram qualificações elevadas. Homens cheios do Espírito Santo, homens de reputação, homens assim, assado, qualificações elevadas. Porque servir à mesa não é menos importante, mas há algo mais importante, que é se dedicar à palavra. Então, foi uma questão de prioridade, saber o que é mais importante, e é isso que muitos de nós não têm. A gente não sabe o que é mais importante, a gente fica em dúvida sobre o que é mais importante.
O que é mais importante para mim, para os meus filhos? O que é mais importante, estar na aula de uma escola dominical infantil ou estar numa festinha de um parente? O que é mais importante? A gente não tem noção do que é mais importante. E é por isso que nós incorremos nesses erros, e as fendas das rochas nos atraem e acabam apodrecendo a nossa vida. Veja, Jesus foi bem claro com isso em Lucas capítulo 9. Vamos ler Lucas 9, versículo 57 até o 62. Ele diz muito claramente a esse respeito, verso 57 de Lucas 9: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que Jesus falou aqui? Só questões de prioridade. Não eram importantes as coisas faladas por esses que Jesus chamou, cuidar da casa, sepultar o pai, né? Essas coisas não eram importantes? Eram. Mas Jesus disse: há algo mais importante ainda, você me seguir, você pregar o Evangelho. Isso é prioridade. Quando eu tenho uma prioridade, não quer dizer que as outras coisas não sejam importantes, elas são, só que elas são um pouco menos, então há uma escala de valores. E quando essa escala de valores está errada, aí os cristãos estão todos na fenda da rocha, longe da presença de Deus, apodrecendo dia a dia, sem perceber. Em Lucas 14, verso 16, vamos ler? Lucas capítulo 14, versículo 16 ao versículo 20, está escrito assim: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou a seus servos para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las, rogo que me tenhas por escusado. Outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Mais um exemplo de coisas lícitas, razoáveis, necessárias, importantes, mas que não são mais importantes do que o chamado de Deus. O texto aqui fala de um chamado. O Senhor chamou para a ceia, e aqueles deram uma desculpa para não obedecer ao chamado. Desculpa boa, desculpa valorosa, mas não o suficiente para passar acima do chamado. Quem tem um chamado, prioriza o chamado. Se você não prioriza o chamado, a tendência é apodrecer. Pode demorar, passaram-se muitos dias. Ninguém apodrece de um dia para a noite, não. Às vezes leva anos, irmãos, mas o destino é apodrecer. O destino é perder a utilidade. Com esse texto, queridos, Deus está nos desafiando. Deus passou essa parábola a Jeremias como um desafio àquele povo que ele chamava de seu. O desafio de Deus para nós, estamos começando aí mais um ano, não é? E a gente fica: o que a gente vai fazer? Qual o propósito? Qual a obra? O que Deus espera? O desafio de Deus para nós, irmãos, não são coisas maravilhosas, não são coisas tremendas. Deus não está aqui nos desafiando a construir o maior templo ou a ter o maior número de membros do Rio de Janeiro ou do Brasil. Não, não é esse o desafio de Deus para nós. Mas o desafio de Deus para nós é não deixar o cinto apodrecer. Quem é o cinto? Eu, você. Não apodreça. Não deixe de estar atado ao corpo. A prioridade para esse ano e para todos os anos que a gente ainda tenha é estar atado ao corpo, ligado a Deus, no lugar aonde Deus nos colocou,
atados, ligados. Esse é o desafio. Talvez seja mais fácil construir templos, talvez seja mais fácil fazer obras e coisas maravilhosas para Deus do que simplesmente estar atado a Ele na sua presença. Mas o desafio para nós é esse: preservar a nossa vida com Deus, porque a igreja, ela depende disso. A igreja não somos nós, irmãos, o corpo de Cristo. Se todos nós, como cintos que somos, nos desapegarmos de Deus, aonde parará a igreja? Para onde a igreja vai? A igreja se desmancha, a igreja apodrece, a igreja perde a sua utilidade. Pode existir igreja sem Deus, sabia disso? Pode existir igreja sem Jesus, irmãos. Pode existir, a gente pode fazer daqui um clube muito legal. Tem atividades sociais, tem quermesses, tem campanhas, tem novenas, tem isso, tem aquilo outro, mas não tem Deus. Mas Deus não está. É uma igreja fenda da rocha, entendeu? Está todo mundo só esperando o tempo de apodrecer. E isso não pode acontecer. Há um texto em Eclesiastes, capítulo 9, que eu quero ler com você. Eclesiastes, capítulo número 9, versículo número 17 e 18. Presta atenção no texto. Eclesiastes 9, 17 e 18. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que o grito de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Veja o perigo do pecado na igreja. Um só pode causar um prejuízo enorme. Você lembra de Israel? Quando Acã escondeu debaixo da tenda as coisas proibidas, todo o povo foi prejudicado pela atitude de um só. Um só pecador pode fazer muito mal. A igreja é um corpo. Nós temos que cuidar uns dos outros. Se você vê que tem alguém se desgarrando, pega um cinto, dá-lhe uma chicotada e traz de volta e amarra em você, tá bom? No bom sentido. Tá? Se está se afastando, laça ele de volta nesse cinto. Porque um só que se perde é um grande prejuízo. Um só que apodrece, perde a utilidade, é um grande prejuízo, irmãos. Não importa que ficamos aqui vários, mas um perdeu. Mas um perdeu a utilidade, um está podre. Não é essa a vontade de Deus. Deus trouxe a palavra a Jeremias para que nenhum se perca. E quando isso não acontece, olha como é que termina lá o texto do profeta. Vamos voltar lá em Jeremias capítulo 13, versículo 8. Ele diz assim: então me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, deste modo também farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Deus diz que esse afastamento para a fenda da rocha é fruto de uma soberba no coração. O que é a soberba? Eu pensar de mim mais do que convém, eu me achar mais do que sou, eu achar eu não preciso de Deus. Não, a igreja não precisa de Deus, a gente sabe fazer as coisas muito bem. Eu não preciso da igreja, eu posso ser cristão em casa. É a soberba do coração que gera isso. A pessoa não percebe que isso é fruto dessa soberba. Mas Deus está dizendo, vai apodrecer por causa dessa soberba, exatamente por causa dela, muita soberba. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Um cristão pode se tornar imprestável por causa da soberba do seu coração. Há 3 pecados apontados por Deus no versículo 10. Povo maligno que se, primeiro, recusa a ouvir a palavra. Primeiro sintoma da fenda da rocha é se recusar a ouvir a palavra. Ou a palavra de Deus já não é tão importante para você.
Ou você arruma alguma coisa para fazer na hora da palavra, né? Na igreja tem coisa assim, né? Tem gente que vem para ouvir a palavra, né? Tem outros que, quando dá a palavra, arrumam alguma coisa para fazer, que é para não precisar ouvir. Porque se não ouvir, não toca. Se não tocar, fica como está. Acontece muito disso na igreja. E o pecado primeiro aqui era recusar ouvir a palavra. Outro pecado aqui, a dureza do seu coração, coração duro, insensível, que mesmo às vezes ouvindo não se deixa tocar, não se deixa porque não reconhece o erro, porque a soberba eleva o coração. E aí a pessoa não se rebaixa a ouvir e a se purificar e se humilhar diante do Senhor. E outro pecado, seguindo e servindo outros deuses, como diz aqui Deus no versículo 10. Esses pecados tornam a pessoa inútil para Deus, levam ela para longe, para a fenda da rocha, para servir longe, para pensar mal de Deus e da igreja. E aí, amados, embora eles ainda pudessem ser chamados de homens e mulheres de Deus, porque eram povo de Deus, já não serviam mais para nada. E que adianta ser chamado de homem de Deus, de mulher de Deus, de cristão, de irmão, se você não serve mais para nada, se você não tem mais utilidade? Isso simplesmente não adianta nada. E aí, amados, o que termina o texto dizendo no verso 11 é algo para tocar no nosso coração. Porque, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Olha o que Deus está dizendo: eu fiz vocês com esse propósito. Eu criei o homem para louvor da minha glória. Ao salvar o homem, eu restauro o homem à minha imagem, à minha semelhança. Mas o homem se recusa a andar comigo. Mas o homem se recusa a estar atado a mim. Então ele diz: eu fiz vocês para isso, para pegar-se a mim, toda a casa de Israel, de Judá, para me serem povo, para o meu louvor, para a minha glória. Mas você não deu ouvido. Eu fiz você com um propósito, eu planejei uma coisa para você, mas você não quer o meu plano, você quer o seu plano. Você não quer do meu jeito, você quer do seu jeito. E do nosso jeito, termina em podridão. Do nosso jeito, termina em inutilidade. Eu deixo para nós uma mensagem: cuide de você. Cuide de você como cinto que você é, para o que você foi criado, para estar apegado a Deus, para não se afastar nem um pouquinho da presença dEle, para que esse ano você seja útil a Deus, você tenha utilidade e não venha a apodrecer, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Vamos falar com Deus agora. Reflita na palavra do Senhor, naquilo que Deus te falou essa manhã. Pensa em você como esse cinto que precisa estar atado a Deus, ligado a Deus. Foi para isso que Deus te criou, para andar com Ele, para viver perto dEle, não longe, para que você não seja atraído pela fenda das rochas desse mundo, que tentam te apodrecer aos poucos, onde há umidade, onde não há a presença de Deus, do sol da justiça, aonde você vai enfraquecer e apodrecer. Pai, nós queremos estar mais perto do Senhor esse ano. Nós queremos que seja um ano diferente, meu Deus, de mais dedicação, de mais proximidade, um ano mais na Tua presença, Deus, mais de verdade, não apenas na Tua casa, mas com o Senhor. Podemos entrar e sair desse lugar e não andar contigo, Pai, mas queremos andar contigo, Senhor. Queremos ser Teu cinto atado a Ti, Pai, ligado ao Senhor, para que o Senhor possa nos usar, Pai. Queremos ser usados por Ti. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa meus irmãos, aqueles que estão fracos, aqueles que estão afastados, aqueles que estão indecisos. Pai, seja um ano da decisão, da retomada. Seja um ano, ó Deus, de consertar o que tem que ser consertado, para que não deixem o seu lugar, para que não apodreçam, para que não percam a utilidade. Usa-nos, Senhor, por Tua graça e Tua misericórdia. Abençoa a Tua igreja nesse ano, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Prepare agora o teu coração para tomar a ceia do Senhor. Examine-se e participe. Todo que é cristão é convidado. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há, me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti. Amém, Senhor. Glórias ao Teu nome.